Falar sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora aqui no Sinal Aberto com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Bruno Pena. Dr. Bruno, muito obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Um bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Rubens. Para mim é um prazer poder falar aqui com a audiência qualificada da Rádio Sagres e com todos vocês. Doutor Bruno, queria que você explicasse aqui para a gente o que diz, na verdade, a lei eleitoral, a lei, né, a respeito de criação, ampliação de benefícios em ano de eleições. Então, veja bem, para todas as eleições, no Brasil existe uma lei geral das eleições, que regulamenta a regra de forma antecipada. O que diz a Lei Geral das Eleições, no artigo 73, parágrafo 10? Que no ano em que se realizar as eleições, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, por óbvio, no ano da eleição, você não precisa suspender o Bolsa Família, que agora se tornou Auxílio Brasil, ou Minha Casa Minha Vida, ou qualquer benefício social assegurado pelo governo. O que acontece é que, nesses casos, são programas sociais previstos em lei, em execução orçamentária, desde o ano anterior. O que essa PEC, que está sendo discutida no Congresso Nacional, pretende? Estabelecer um estado de emergência para justificar uma entrega de uma série de benefícios aos cidadãos brasileiros, faltando apenas 3 meses para as eleições. Nós estamos a 90 dias das eleições e o Congresso tenta estabelecer um estado de emergência baseado na alta e na imprevisão dos preços da gasolina, que não é de agora. Essa imprevisão e essa alta desmedida dos preços da gasolina vem desde o governo Temer, quando se mudou a política de preços da Petrobras para estabelecer uma oferta de preço de derivados em concorrência com o preço praticado no mercado internacional, que tem como parâmetro o preço do barril de petróleo e também o dólar. Então, não é uma situação nova que justifica um estado de emergência, e isso significaria um precedente perigosíssimo para as eleições, para estabelecer algo que não é uma exceção, como um estado de emergência a justificar benefício a um período tão curto das eleições. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso, doutor Bruno, que é esse precedente aberto, né? Ou seja, quais são os argumentos, depois dessa PEC, se ela for aprovada, enfim, que tipo de argumento vai poder ser alegado para conceder esse tipo de benefício que claramente é apenas eleitoreiro, né? Não, veja bem, Samuel, já pensou numa eleição municipal? Um determinado município passa a enfrentar uma seca que há muito tempo não via, de repente o prefeito, há 3 meses das eleições, fala: olha, eu vou distribuir aqui uma cesta básica para todo mundo, porque a gente está enfrentando um estado de emergência, porque teve uma seca agora que não tem há muito tempo, está causando vários prejuízos ao nosso município, então eu vou distribuir aqui 5.000 cestas, faltando aqui 3 meses para as eleições, tudo bem? Ou então pega um estado, fala assim: olha, por exemplo, lá o estado do Pernambuco, nessas eleições, teve uma enchente histórica lá, há muito tempo não se viu uma enchente dessa forma. De repente o estado pega e fala: olha, não, nós vamos aprovar aqui um voucher de R$ 1.500 para cada família aqui, faltando 3 meses das eleições aqui, porque é um estado de emergência, porque teve uma enchente. Isso é burlar
o sentido da regra eleitoral, porque no Brasil existe a autorização constitucional da reeleição. Com a previsão constitucional para a reeleição, a legislação infraconstitucional estabeleceu alguns freios, alguns limites para a atuação do candidato ou do pré-candidato que está no exercício do mandato, que está no controle da máquina pública, para estabelecer alguma igualdade entre os candidatos, que é impossível, porque o candidato que está no governo, ele sempre vai ter algumas vantagens, por isso que eu falo alguma igualdade. Se parâmetros como esse, de proibir a distribuição gratuita de bens ou benefícios no ano eleitoral, veja bem, a lei fala na distribuição no ano eleitoral. Aqui estamos falando de uma concessão de benefício a menos de 3 meses das eleições. Nesse período, Salomão, o candidato ele não pode participar nem de inauguração de obra pública. Vai estabelecer uma série de benefícios que extrapola em mais de 40 bilhões o teto de gasto, faltando 3 meses das eleições. Não há dúvida que é uma medida que desequilibra as eleições e que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário. Pois é, doutor Bruno, então, já que a criação desse estado de emergência, como o senhor disse, né, é uma maneira ali de burlar a regra eleitoral para ampliação desses benefícios sociais em ano de eleição, é esperado, então, que a criação do estado de emergência ele seja contestado judicialmente? Não há dúvida. O Ministério Público, os partidos políticos precisam agir nesse momento. Mas, assim, como a gente está num período de eleição e todo mundo é candidato, acaba que mesmo os partidos de oposição fiquem silentes nesse momento. Por exemplo, a votação dessa PEC no Senado Federal, que me consta, teve apenas um voto contrário, que foi do senador José Serra. O restante dos senadores todos votaram a favor, porque, veja bem, um senador que vota contra uma série de medidas como essa passa a enfrentar uma dificuldade grave nas eleições. Então, é importante que instituições como o Ministério Público Federal acione o Supremo Tribunal Federal e mesmo o Tribunal Superior Eleitoral para coibir que esses benefícios possam ser utilizados como medidas eleitoreiras de captação de eleitorado de forma indevida, repito, faltando 90 dias para as eleições. Doutor Bruno Pena, advogado especialista em direito eleitoral, conosco aqui, Samuel, no Sinal Aberto. É isso mesmo, doutor. Bom dia, obrigado aqui por nos atender novamente. Em relação à votação, é isso mesmo, apenas o voto do senador José Serra contrário, né? Então, a oposição também embarcou aí nessa onda do governo, né? A oposição sequer manifestou, pegou a Constituição e rasgou ela, algo aí inteiramente inconstitucional, essa PEC. E aí pergunto, de que forma, além dessa previsão no parágrafo 10, que o senhor citou, né, do artigo 73 ali da Lei 9.504, né, a Lei das Eleições, essa PEC inconstitucional, denominada PEC Kamikaze ou PEC do Vale Tudo, ela também fere outros aspectos legais, além da própria Constituição que citei aqui? Exatamente, Samuel. Além da lei eleitoral, essa PEC que ficou conhecida, conforme você bem colocou, como PEC Kamikaze, ela fere também a lei de responsabilidade fiscal, porque passa a estabelecer constituição de despesa para o último semestre do ano eleitoral. Então, é um gasto que tem impacto no próximo governo que vai assumir após as eleições do dia 2 de outubro deste ano. Muito embora eles tenham estabelecido, para poder tentar fugir dessa vedação legal, que esse benefício só vai ser pago até dezembro desse ano. Só que a questão não é só o pagamento, tem o impacto que isso tem no orçamento. Lembrando que no final do ano passado, em dezembro,
o governo propôs e o Congresso aprovou a PEC dos precatórios, que prolongava o pagamento dos precatórios, retirava-se verba do orçamento destinado ao pagamento de precatórios, que são os valores destinados às pessoas que demandaram judicialmente contra o governo, ganharam as ações judiciais, têm créditos a receber do governo, e a justificativa, na época, foi ampliar o Auxílio Brasil, que foi uma mudança do antigo Bolsa Família, e justificava-se a necessidade de aprovar isso com emergência para ser antes do ano eleitoral. Além disso, e naquele momento já havia sem previsão do preço do combustível, agora, já faltando 3 meses das eleições, aprova-se mais uma série de benefícios, enquanto que o presidente já reafirmou várias vezes que não vai mudar a política de preços da Petrobras, para o que era antes de 2016, quando o governo detinha esse controle. Então, o que se observa é a artificialização de um estado de emergência, de uma situação que já era prevista o ano passado, que poderia ter sido adotadas medidas como foram adotadas o ano passado, e agora, chegando às eleições, toma essa medida que é tão eleitoreira que, conforme observado por você, nem mesmo a oposição teve coragem de se opor a essas medidas com medo das consequências eleitorais. E aí, nesse aspecto, na primeira pergunta, eu até citei, né, rasgou a Constituição. Me refiro a isso por conta da emenda constitucional 95/2016, que é a emenda que trata aí do teto de gastos. Não cabe uma responsabilidade administrativa, até mesmo enquadrando, né, na lei de improbidade administrativa, por ferir o teto de gastos previsto agora na Constituição por meio dessa emenda constitucional? Então, aí a discussão é justamente essa, assim, é uma proposta de emenda à Constituição que se chocaria com outra emenda à Constituição que estabeleceu o teto de gastos, lembrando que não é a primeira vez que o governo vai descumprir o teto de gastos estabelecido por ele próprio, que inclusive teve um forte impacto em todos os índices de avaliação da confiabilidade da economia brasileira. Entendeu? É algo parecido com dieta. A pessoa pega e fala assim, não, agora eu vou entrar na dieta, eu não vou consumir carboidrato. Aí chega no dia seguinte, come carboidrato. Então, assim, a pessoa descumpre as metas estabelecidas por ele próprio. Isso gera uma insegurança, uma incerteza muito grande. E é justamente em razão da emenda do teto de gastos é que se levou o Congresso para aprovação de outra emenda, para isentar o presidente da República no momento da implementação desses gastos. Porque se ele por si só declarasse o estado de emergência e implementasse essas políticas, ele poderia inclusive ter o registro de candidatura cassado por incorrer em conduta vedada eleitoral prevista na lei. Por isso que está havendo toda essa ginástica legislativa para se agasalhar numa PEC uma situação que é absolutamente ilegal. E o que a gente pode definir aqui, levando já em consideração a irregularidade, a ilegalidade, diria até mais, a imoralidade da aprovação desta PEC lá no Senado. Quais são os limites de um estado de emergência naquilo que a própria lei eleitoral permite, mas aquilo que outros instrumentos legislativos também permitem? Eu pergunto isso no sentido de que no momento em que efetivamente houver uma necessidade para que esse instrumento ele não vire aí uso comum e possa colocar em prejuízo a própria população brasileira. Então, não há parâmetros legais de definição do que seja uma situação de estado de emergência ou de calamidade pública. A primeira experiência que tivemos de calamidade pública, declarada internacionalmente por todos os órgãos nacionais, foi na situação da pandemia da Covid-19. E veja bem, nem no momento
em que o Brasil mais precisou de uma intervenção do Estado, em que a população estava proibida de trabalhar pela pandemia, houve-se a aprovação de uma série de benefícios como esse. Lembrando que o auxílio emergencial aprovado na época da pandemia foi de R$ 400, num momento muito mais grave do que em razão da imprevisão do preço dos combustíveis. Aí agora vem, num estado de emergência que não tem uma definição legal, mas pelo próprio nome, quando se fala de estado de emergência, é algo que demanda, no mínimo, uma urgência, uma gravidade, aprova-se uma série de benefícios em que um momento de gravidade, de periculosidade muito maior, que foi no momento da pandemia, não se teve. Então, no mínimo, estabelece um precedente perigoso, porque cria uma distorção muito grande. Na época da pandemia, 500 mil mortes, o povo sem trabalhar, não aprova-se uma série de benefícios como esse. Agora, no ano da eleição, porque é difícil prever o preço do combustível, vai poder estabelecer uma série de benefícios. Então, inclusive, eu acho que seria necessário estabelecer, do ponto de vista legislativo, um critério de conceituação, de parâmetro do que vem a ser o estado de calamidade pública, o estado de emergência. Inclusive, é importante a atuação nesse momento do Poder Judiciário para estabelecer esses limites, esses parâmetros, enquanto não se tem um parâmetro legislativo, pelo menos jurisprudencial, e eu espero profundamente que o Poder Judiciário venha a intervir e estabelecer esses limites. E aí, só para deixar claro, né, no caso do controle constitucional, nesse momento, pouco se pode fazer. Primeiro, neste instante, como o projeto, como a PEC foi lá para a Câmara dos Deputados, só neste instante, somente a Câmara dos Deputados poderia fazer esse controle constitucional, já que ainda está em andamento, e aí, numa eventualidade, somente após a aprovação lá na Câmara dos Deputados, aí sim, que numa provocação do Judiciário, ao Judiciário, aí sim que poderia ter outra forma de controle constitucional? Exatamente. Já tem precedentes do Supremo Tribunal Federal que define que o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da separação dos poderes, ele não pode interferir no processo legislativo, a não ser nos casos de descumprimento do próprio regimento da Casa Legislativa, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal. Então, até que a PEC seja aprovada e promulgada, sancionada, o Poder Judiciário ele não pode interferir. Até lá, o controle de constitucionalidade é do próprio Poder Legislativo. Por isso que na Câmara dos Deputados tem uma comissão de Constituição, Justiça e Redação, da mesma forma no Senado, para fazer esse controle interno de constitucionalidade. Até lá, o Poder Judiciário nada poderá fazer. Mas tão logo seja promulgada essa emenda constitucional, aí sim, os legitimados para proporem uma ação direta de inconstitucionalidade, o poderão fazê-lo e o Supremo Tribunal Federal poderá analisar com a urgência necessária a constitucionalidade de uma medida absurda como essa. Mas aí, nesse caso, a PEC não necessariamente precisa passar lá pela CCJ da Câmara, por se tratar de uma questão de regime de urgência, regimentalmente há essa possibilidade de encurtar o caminho? Mas de toda forma, sim. O controle de constitucionalidade, ele se dá em todo o processo legislativo. O parlamentar, quando ele vota uma proposta legislativa, ele analisa não só a conveniência da matéria legislativa, como também a legalidade e a constitucionalidade desta matéria legislativa. Agora, o parlamentar, ele não precisa justificar o porquê que ele entendeu que aquela matéria ela é constitucional. Ele vai ali, dá o voto dele, essa matéria é levada à promulgação. Tanto é que mesmo
congressista, um deputado, se ele quiser entrar com um mandato de segurança, falando, olha, tem que impedir a tramitação dessa matéria aqui, porque essa matéria é inconstitucional. Nem mesmo um parlamentar poderia fazer esse tipo de controle externo de constitucionalidade nesse momento. O máximo que ele pode fazer é tentar fazer o convencimento dos pares dentro do plenário para demonstrar a ilegalidade, a inconstitucionalidade da matéria. Mas que, repito, em pleno ano eleitoral, onde a grande maioria dos membros do Congresso são candidatos à reeleição, dificilmente isso vai acontecer e possivelmente esse controle vai se dar no momento do controle externo de constitucionalidade. Doutor Bruno, só para fechar aqui a nossa conversa, até mudando de assunto, mas aproveitando aqui a oportunidade que temos contigo, a sua participação aqui, em relação ao próprio calendário eleitoral nessa virada agora de julho, dia 1º, dia 2, faltando aí 3 meses para as eleições. Aquelas publicidades que temos visto aí de governo, os governos, de uma certa forma, deixando suas marcas. Agora, essas publicidades não podem ser usadas, redes sociais também, vários órgãos públicos têm manifestado aí por meio das redes sociais, olha, nossa rede social será suspensa devido ao calendário eleitoral. O que a gente pode colocar em relação a isso, até para instruir quem procura um serviço público por meio de alguma rede social, levando em consideração esse detalhe aí no calendário eleitoral? Na verdade, assim, as redes sociais dos órgãos oficiais, elas não necessariamente precisam ser suspensas nesse período. A matéria que é institucional pode continuar sendo veiculada, sem problema algum. Acontece que alguns órgãos públicos, por precaução, preferem suspender essa atividade para evitar qualquer tipo de questionamento. Esse período agora, em que se entra nesse período de 90 dias que antecede as eleições, de 3 meses que antecede as eleições, tem uma série de limitações que se asseveram, porque já fica muito próximo ao pleito. Por exemplo, a partir do dia 30 de junho, o pré-candidato fica proibido de participar de programa de rádio, programa de televisão em que ele é comentarista. A partir do dia 2 de julho, os pré-candidatos que pretendem disputar as eleições, que estão ocupando cargo público, que não seja de direção nem de órgão classista, precisa se afastar. Os gastos com publicidade não podem sofrer nenhum tipo de aumento durante esse período. Os pré-candidatos ficam proibidos, conforme eu já mencionei anteriormente, de participar de inauguração de obra pública nesse período, sob pena de cassação. Então, existe uma série de limitações que passam a vigir a partir desse momento agora, dos 3 meses que antecede as eleições, e conforme pontuado por você, pode acontecer da população buscar alguma rede social de algum órgão público e ele está ali suspenso nesse período para evitar algum tipo de discussão durante esse período agora, já de reta final, pode-se dizer assim, do processo eleitoral. Com a gente aqui na Sagres, Jéssica Rubens, o advogado eleitoralista Bruno Pena, aqui no Sinal Aberto. Eu concordo plenamente com o senhor, doutor. É uma reta final, só que o processo eleitoral ainda nem começou, né? Vai começar lá em agosto, com as candidaturas definidas, mas realmente, né? Esse prazo mais curto para a campanha, tem muita coisa que parece estar mesmo numa reta final. Deixa eu perguntar um outro assunto sobre as eleições desse ano, doutor Bruno, que é sobre financiamento de campanha, né? O TSE confirmou o cálculo aí dos limites, né, de financiamento de campanha para esse ano de 2022. Aqui em Goiás, os candidatos a governador vão poder gastar até R$17.200.000. É uma conta, né? Esse valor equivale à soma do limite de gastos do postulante para o primeiro e segundo turnos, na disputa aqui, e tem uma definição do teto de limite, né? O teto do gastos de 2018, mais a inflação, mais o IPCA, chega então nesse valor de R$17.200.000. Para o primeiro turno, candidatos a governador podem gastar até R$11,5 milhões e no segundo turno, R$5.700.000. Aí queria que o senhor fizesse um retrospecto, doutor, sobre qual é a interpretação da Justiça Eleitoral em relação a gastos de campanha. Essas regras têm mudado ao longo aí das últimas eleições, né? Digamos aí dos últimos 10 anos para cá, as regras têm mudado e cada vez menos recursos
para os candidatos fazerem campanha, doutor? Na verdade, é o seguinte, assim, para essas eleições, houve até um aumento considerável, né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ele mais que dobrou o chamado FEFEC, né? E o limite de gastos, legalmente, era para ser estabelecido pelo Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional se omitiu com relação ao limite de gastos, coube ao TSE regulamentá-lo, aplicando a correção da inflação, que foi por meio do IPCA, que no acumulado do ano de 2018 para cá, houve um acúmulo de 26%. Então, pegou-se o último limite estabelecido nas eleições de 2018 e corrigiu para esse período agora das eleições de 2022. Então, acaba-se que, assim, existe, na verdade, uma discrepância muito grande, né, entre os partidos que têm grandes bancadas, como, por exemplo, o PT, União Brasil e agora o PL, com os partidos menores, né? Então, o acesso ao fundo, a parcela que é distribuída de forma igualitária entre os partidos, é de apenas 10%. E 90% é proporcionalmente a alguns critérios, como quantidade de deputados federais, quantidade de senadores, votação obtida para o cargo de deputado federal nas últimas eleições, então que é definida a forma de distribuição. E, de fato, a forma dos gastos vem sofrendo algumas alterações. Uma das principais mudanças que está sendo regulamentada para essas eleições é a possibilidade de utilização do PIX para poder fazer pagamentos, doações, enfim. Acaba que a Justiça Eleitoral ela não acompanha na mesma velocidade as mudanças que tem do mercado financeiro, do mercado bancário, enfim. Mesmo a vaquinha online, ela demorou a ter uma certa regulamentação, ainda não pegou muito bem no Brasil, mas são algumas mudanças que vão buscando formas de arrecadação das eleições para... Hoje existe uma impressão que a única forma de financiamento das campanhas é por financiamento público. E, na verdade, não é. O que se extinguiu no Brasil foi as doações por parte de empresas, por parte de pessoas jurídicas. Mas as pessoas físicas, elas podem contribuir com as eleições, com seus candidatos da sua preferência. Acontece que no Brasil ainda não existe essa cultura, né? Os eleitores, eles ainda não têm essa prática de fazer doação aos partidos, aos candidatos. Pelo contrário, a cultura que ainda se tem no Brasil é que os candidatos ficam esperando benefício por parte dos candidatos, né? Algum tipo de coisa nas eleições. Então, é importante essa colocação que você colocou, da alteração com relação à atualização do limite de gasto para a campanha e as modificações que vêm sendo implementadas aí com relação à arrecadação e gasto de campanha. Doutor Bruno Pena, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para o senhor, boa sexta-feira, um bom dia e bom trabalho. Eu que agradeço, gostaria aí de deixar um fraterno abraço a você, Rubens Salomão, ao Samuel Estraiota, a Jéssica Dias, e desejo a todos um bom trabalho e muita boa sorte a toda a equipe aí do Sistema